Boa noite, meus irmãos. Me chamo Kleber, falo em nome do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec. Mas antes, gostaria de convidá-los para a nossa prece de abertura. Então vamos lá. Agora, nesse momento de introspecção, quem preferir pode fechar os olhos, se coloque de forma confortável, respirando de maneira tranquila e serena, para que assim possamos sentir a presença do nosso Deus de amor, Senhor da vida eterna e da misericórdia, entrando em sintonia com o nosso Mestre, amigo de todas as horas, e com os mentores espirituais. Rogamos que nesse momento desça sobre nós todos os fluidos salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do nosso corpo físico, mental e espiritual. Senhor meu Deus, permita que os bons espíritos que me cercam me auxiliem nos momentos de dificuldade, que eu tenha a força necessária para continuar a caminhar no sentido do bem, do amor e da caridade. Traz, Senhor, a cura para os males do corpo e da alma, mas se não for o momento, traga o refrigério necessário para que eu continue a caminhada. Que nossos amigos espirituais possam visitar os nossos lares, abençoando a cada um que lá se encontra, trazendo a alegria de viver, a paz, a harmonia, e que cada um possa colocar o amor do Mestre Jesus em seus corações. Que também os mentores espirituais possam visitar os nossos ambientes de trabalho, levando a cada canto a tranquilidade, a fraternidade e a serenidade. Que esses bons fluidos se estendam para cada um de nós, amigos e familiares, trazendo o conforto que tanto desejamos, a coragem e a fé para continuarmos a nossa estrada da vida. Que assim seja. Agora, meus irmãos, nesses momentos finais de nossa prece, vamos abrindo nossos olhos lentamente, sem pressa, e vamos voltando tranquilamente e dando graças a Deus. Então, meus irmãos, hoje eu vou ler a história de dois espíritos aqui para vocês. O primeiro é um sábio ambicioso. Vamos lá. Posto nunca tivesse provado as cruciantes angústias da miséria. A senhora B, de Bordeaux, teve uma vida de martírios físicos, em consequência de incontável série de moléstias, mais ou menos graves. A partir da idade de 5 meses, vivendo 70 anos, quase que anualmente batia às portas do túmulo. 3 vezes envenenada pela terapêutica de uma ciência experimental e duvidosa, em ensaios feitos no seu organismo e temperamento, arruinada aos demais pelos remédios tanto quanto pela doença. Assim viveu entregue a sofrimentos intoleráveis que nada podia atenuar. Uma sua filha espírita cristã e médium pedia sempre a Deus que lhe suavizasse as cruéis provações. Foi, porém, aconselhada pelo seu guia a pedir simplesmente a fortaleza, a calma, a resignação para suportar, fazendo acompanhar esse conselho das seguintes instruções. Abre aspas. Nessa vida tudo tem sua razão de ser. Não há um só dos vossos sofrimentos que não corresponda aos sofrimentos por vós causados. Não há um só dos vossos excessos que não tenha por consequência uma privação.
Não há uma só lágrima a destilar dos olhos que não seja destinada a lavar uma falta, um crime qualquer. Suportai, portanto, com paciência e resignação as dores físicas e morais, por mais cruéis que elas se vos possam figurar. Imaginai o trabalhador que, amortecidos os membros pela fadiga, prossegue no trabalho, porque tem diante de si a dourada espiga, outros tantos frutos da sua perseverança. Assim, o destino do infeliz que sofre nesse mundo, a expiração da felicidade que deve constituir-se em fruto de sua paciência, o tornará resistente às dores efêmeras da humanidade. Eis o que se dá com tua mãe. Cada uma das suas dores acolhidas como expiatória corresponde à extinção de uma nódoa do passado. E quanto mais cedo as nódoas todas se extinguirem, tanto mais breve ela será feliz. A falta de resignação esteriliza o sofrimento, que por isso mesmo teria de ser recomeçado. Convém-lhe, pois a coragem é a resignação, e o que se faz preciso é pedir a Deus e aos bons espíritos que lhe concedam. Tua mãe foi outrora um bom médico, vivendo num meio em que fácil se lhe tornava o bem-estar, e no qual lhe não faltavam dons nem homenagens. Sem ser filantrópico e, por conseguinte, sem avisar, o alívio dos seus irmãos, mas cioso de glória e fortuna, quis atingir o apogeu da ciência, para aumentar a reputação e a clientela. E na consecução desse propósito não havia consideração que o detivesse, porque previa um estudo nas convulsões que investigava. Sua mãe era martirizada no leito de sofrimentos, enquanto o filho se submetia a experiências que deveriam explicar uns tantos fenômenos. Aos velhos abreviava os dias e aos homens vigorosos enfraquecia com ensaios tendentes a comprovar a ação desse ou daquele medicamento. Todas as experiências eram tentadas sem que o infeliz paciente dela soubesse ou sequer desconfiasse. A satisfação da cupidez e do orgulho, a sede de ouro e de renome foram os móveis da sua conduta. Foram precisos séculos de provações terríveis para domar esse espírito ambicioso e cheio de orgulho, até que o arrependimento iniciasse a obra de regeneração. Agora termina a reparação, visto como as provas dessa última encarnação podem dizer-se suaves relativamente àquelas que já suportou. Coragem, pois porque se o castigo foi longo e cruel, grande será a recompensa à resignação, à paciência, à humildade. Coragem, ó todos vós que sofreis, considerai a brevidade da existência material, pensai nas alegrias eternas. Invocai a esperança, a dedicada amiga dos sofredores, a fé, sua irmã, que vos mostra o céu, onde com aquela podeis penetrar antecipadamente. Atrai também a vós esses amigos que o Senhor vos faculta, amigos que vos cercam, que vos sustentam e amam, e cuja solicitude constante vos reconduz para junto daquele a quem haveis ofendido e transgredido as suas leis. Fecha aspas. Depois de haver desencarnado, a senhora B veio dar tanto por intermédio de sua filha como na Sociedade de Paris muitas comunicações nas quais se refletem as qualidades mais elevadas e se confirmam os seus antecedentes. E agora a história do segundo espírito, que é o Carlos de Saint-Gé. Aí está entre parênteses, idiota. Sociedade Espírita de Paris, 1860. Era um rapaz de 13 anos, ainda encarnado, cujas faculdades intelectuais eram nulas, a ponto de não reconhecer os próprios pais, mal podendo tomar por si mesmo o alimento. Dava-se nele a completa suspensão de desenvolvimento em todo o sistema orgânico. 1. A São Luís. Poderemos evocar o espírito deste menino? E a resposta, sim, é como se o fizesseis ao de um desencarnado. E aqui ele perguntou novamente. Essa resposta faz-nos supor que a evocação pode se fazer a qualquer hora? Sim, visto como presa ao corpo por laços materiais, que não espirituais, sua alma pode desligar-se a qualquer hora. E aqui começou a evocação de Carlos. Sou um pobre espírito preso à terra por um pé, como se passarinho fosse. E aqui ele pergunta.
Presentemente, isto é, como espírito, tendes consciência de vossa nulidade neste mundo? E ele responde: de certo que sinto o cativeiro. Quinta pergunta. Quando o corpo adormece e o vosso espírito se desprende, tendes as ideias tão lúcidas como se estivesseis em estado normal? E ele responde: quando o corpo infeliz repousa, fico um pouco mais livre para alcançar-me ao céu a que aspiro. Sexta pergunta. Experimentais no estado espiritual qualquer sensação dolorosa oriunda do vosso estado corpóreo? E ele responde: sim, por isso que é uma punição. Sétima pergunta. Lembrai-vos da precedente encarnação? E ele responde: oh, sim, e ela é a causa do meu exílio de hoje. Oitava pergunta. Que existência era essa? A de um jovem libertino no reinado de Henrique III. Dizeis ser uma punição a vossa condição atual? Acaso não a escolhestes? Não. Como pode vossa existência atual servir ao vosso adiantamento no estado de nulidade em que vos achais? Para mim não há nulidade, pois foi Deus quem me impôs esta contingência. Podereis prever o tempo de duração da existência atual? Não. Porém, mais ano, menos ano, reentrarei na minha pátria. Que fizeste durante o tempo que mediou entre a vossa última desencarnação e a encarnação atual? Deus encarcerou-me, logo era eu um espírito leviano. Tendes quando acordado a consciência do que se passa, apesar da imperfeição dos vossos órgãos? Vejo e ouço, mas meu corpo nada vê nem percebe. Podemos fazer alguma coisa de proveito por vós? Nada. A São Luís. Tratando-se de espírito encarnado, as preces têm a mesma eficácia para os desencarnados? E a resposta: as preces, além de sempre úteis, agradam a Deus. No caso deste espírito, elas de nada lhe servem imediatamente, porém mais tarde Deus as levará em conta. Esta evocação ratifica o que sempre se disse dos idiotas: a nulidade moral não importa a nulidade do espírito, que, com exceção dos órgãos, goza de todas as suas faculdades. A imperfeição dos órgãos é apenas um obstáculo à livre manifestação dos pensamentos. É, pois, o caso de um homem vigoroso que fosse momentaneamente manietado. Então, meus irmãos, essa foi a leitura de hoje. Eu li a história desses dois espíritos para vocês. E agora eu vou convidá-los para a nossa prece de encerramento. Senhor meu Deus, Mestre Jesus, toda a espiritualidade, os guias espirituais, os mentores espirituais, os anjos de guarda e os anjos de luz. Gostaria de agradecê-los pela oportunidade dada de poder estar aqui mais um dia, podendo aprender com esta obra que nos foi cedida pela espiritualidade, a fim de elevarmos o nosso conhecimento durante nossa caminhada terrena, para que assim possamos estar sempre um passo em direção à morada do Pai. Obrigado, Mestre Jesus, pela orientação, pela fé e por sempre me direcionar a caminhar na sua seara, em direção ao bem. Muito obrigado do fundo do meu coração, e que assim seja, graças a Deus.